Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e estamos aqui com a equipe do programa Com Fé é Possível para trazer mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Você é muito bem-vindo a mais um programa que vai transformar a sua vida, lhe aproximando daquilo que é de Deus. Nosso carinho a toda a equipe de Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus e Sebem Móveis. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Um dos pilares do cristianismo é que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Não está aberto à discussão. Obviamente, isso não significa que, ao longo dos séculos, essa verdade magna não tenha sido alvo de acirrados debates e ataques. Milhares de pessoas têm se levantado para atacar a Bíblia, questionando sua autoridade, pondo em dúvida sua inspiração ou negando sua infalibilidade e suficiência. Porém, por mais barulho que esses emissários da apostasia possam fazer, suas ideias caem no ralo do tempo, cobrem-se de poeira e a Bíblia prossegue sua marcha vitoriosa. O Senhor Jesus foi enfático, dizendo que passará o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. A Escritura não pode falhar. Ela é eterna. Jamais fica obsoleta ou ultrapassada. Não precisa de revisão nem de atualização. Vamos ler um texto? Hebreus, capítulo 4, e o verso 12, nos diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. 3 fatos devem ser destacados no trato dessa matéria. Em primeiro lugar, a Bíblia não carece de atualização. A Bíblia não é palavra de homem, mas palavra de Deus. Seu conteúdo não tem erro, sua mensagem não tem engano, suas profecias são infalíveis. A palavra de Deus nunca fica velha, pois é eterna. Nada pode ser acrescentado a ela, nem dela nada pode ser retirado. Sua mensagem não é apenas um corolário de preceitos morais para uma determinada cultura. Ela não se curva aos costumes de um povo, nem às tendências de um tempo. Ela julga todas as culturas, normatiza todos os princípios e confronta todos os pecados. Ninguém escapa ao seu escrutínio. Sua mensagem é viva e atual. É poderosa e oportuna. É imperativa e inegociável. Em segundo lugar, a Bíblia não carece de chancela humana para ser suficiente. Enganam-se aqueles que dizem que a Bíblia não é suficiente. A palavra de Deus não é um texto morto. A Escritura não pode ser interpretada de forma inclusiva para acolher pecadores impenitentes. A palavra de Deus não pode aprovar pecados que ela condena, só para agradar os interesses daqueles que desejam permanecer numa vida errada. A Bíblia é suficiente para tratar de doutrina e ética, de credo e conduta, de fé e prática. Não são os homens,
nem os concílios eclesiásticos que podem dar à palavra de Deus a chancela de suficiência. Ela é suficiente em si mesma. Ela tem vida em si mesma. Ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Em terceiro lugar, a Bíblia não está sujeita à cultura. Ela julga todas as culturas. A Bíblia não é um livro temporal. Não é nova nem velha. Ela é eterna. Ela jamais fica desatualizada. Sua mensagem não pode ser relativizada para atender às tendências antropológicas e sociológicas do momento. O mundo está em constante mudança. A sociedade corrompe-se a passos galopantes. A inversão de valores é notória em todos os setores da sociedade. O que era errado ontem é aplaudido hoje. Porém, a Bíblia não se curva a essa realidade. Ela continua sendo luz na escuridão. Ela continua sendo nossa única regra de fé e prática. Não é a igreja que está acima da Escritura, mas é a Escritura que orienta a igreja. O ruído contra a suficiência das Escrituras pode vir da literatura, da imprensa, dos parlamentares, das cortes, da mídia, dos púlpitos. Mas a palavra de Deus continuará imperturbável. É nela que eu creio, bem como todos os cristãos que aceitam a obra de Cristo na cruz do Calvário. Você só pode dizer que é cristão se segue a Bíblia, os ensinamentos de Cristo. Eu quero fazer uma pausa de alguns segundos para pedir o teu apoio. Nos ajude na evangelização com uma oferta, uma transferência de qualquer valor. Seja você pessoa física ou empresário. Temos aqui na tela 2 contas disponíveis para você cooperar conosco. Inclusive, você pode usar através do sistema Pix. Já está tudo ativado, ok? Informando o número da conta ou o CNPJ da igreja e você poderá fazer a sua contribuição. Deus te recompense de forma surpreendente pelo apoio à nossa equipe. Através da mensagem bíblica, quero falar hoje com quem é ansioso. Quando lemos em Lucas 12 e 22, a palavra de Deus diz o seguinte: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas? Antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo à sua porta? Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir? Onde vai morar? Onde vai trabalhar? Onde seu filho vai estudar? Como vai ser sua aposentadoria? E se você ficar doente? E se alguém da sua família morrer? A ansiedade é o mal deste século. Atinge homens e mulheres, jovens e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. São como um barril de pólvora prontas para explodir. Há várias causas de ansiedade. Por exemplo, a ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Outras têm medo de morrer. Ficam perturbadas só em pensar em morrer. Outras sentem-se ameaçadas com medo da solidão.
Outras ainda sentem-se inseguras de perder o emprego. O medo é uma outra causa. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Medo de não casar ou medo de divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão e medo da multidão, medo do hoje e medo do amanhã, medo do conhecido e medo do desconhecido. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Creia em Jesus, viva o Evangelho e nenhum medo ficará perto de você. A ansiedade vai produzindo vários efeitos. Reações físicas. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas estão buscando uma paz química. Vivemos o hoje, o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial. Já a Bíblia diz que Deus dá aos seus filhos o sono abençoado, o sono restaurador. Vemos também reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Essa é a verdade. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero para gerar a incredulidade. A pregação dessa palavra tem poder para arrancar toda essa ansiedade que tem machucado você. O poder do nome de Jesus é suficiente para estabelecer um novo tempo sobre sua vida e família. Creia nisso. Abra seu coração para Deus. A Bíblia nos mostra em Filipenses 2:9 que Deus exaltou a Cristo lhe dando um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Lembre-se disso, o nome de Jesus tem muito poder. Saiba que a ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade vem de uma velha expressão que significa estrangular. Ela puxa em direção oposta, gera uma esquizofrenia existencial. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los, e cheios de medo, pensaram que ele era um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. E através dessa mensagem, eu repreendo toda a ansiedade que tenta abraçar, se aproximar de você e da sua família. Creia e receba, em nome de Jesus. Eu preciso que você compreenda isso. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. John Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Não sei se você concorda comigo, mas a ansiedade é inútil. A preocupação, segundo Jesus,
ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé. Tira nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, emprego, casa, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, casamento, investimentos, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. Preocupar com o amanhã não nos ajuda nem amanhã nem hoje. Por isso a Bíblia Sagrada nos exorta, nos puxa a orelha, quando lemos lá no livro de Filipenses, no capítulo 4 e o verso 6, quando o texto nos diz assim: não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Podemos ver que a ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade, ela é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior aos dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha. Será que Ele falhará conosco? Claro que não. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Um cristão ansioso é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. Talvez ouvindo essa palavra, você está aí dizendo: tá bom, pastor Edgar, eu vou encarar com mais fé as minhas dificuldades. Então, como vencer a ansiedade? Saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. O apóstolo nos ensinou a viver a ansiedade orando a Deus. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. A paz é uma sentinela que guarda a nossa alma. Meus amigos e irmãos, em minha jornada de fé, a grande maioria de pessoas ansiosas que tenho encontrado são as que se isolam e deixam de participar da comunhão na igreja. A igreja é um verdadeiro centro de revitalização. Cada culto a Deus é uma mensagem divina alcançando o coração ansioso. Reveja isso. Tem uma igreja bíblica, verdadeira, bem perto da sua casa. Se mobilize,
participe com sua família. Se quiser estar conosco, será um prazer, uma alegria receber você e seus amigos. O auditório da Igreja Brasil para Cristo está na rua Sidney Guerra, 915. Todas as quintas e domingos, Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, deu-nos a salvação, deu-nos o seu reino. Hoje somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do Deus Altíssimo. Se Ele já nos deu o maior, não nos daria o menor? A Bíblia diz, aquele que não poupou ao seu próprio Filho, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as demais coisas? Deus nos amou com amor eterno. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós. Quando enviou o seu Filho, morrendo lá na cruz do Calvário, Ele nos deu todas as coisas. No avanço da caminhada cristã, os interesses de Deus devem prevalecer aos nossos. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros não na terra, a colocarmos nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando mais e mais tesouros somente para nós. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus, há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado e viveremos ansiosos. Mas se o nosso tesouro maior estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de toda ansiedade para nos alegrarmos em Deus e confiarmos em suas promessas. Amém? Seja liberto de toda ansiedade agora mesmo. Como? Não vivendo uma religiosidade, mas a palavra de Deus. Creia que Jesus fez a obra completa para te perdoar, libertar da ansiedade e conceder vida eterna. Receba Ele agora mesmo. Você poderá fazer uma oração mais ou menos assim: Deus, eu creio na Tua palavra e creio que o Senhor me amou tanto ao ponto de enviar Seu Filho unigênito, Jesus. Eu creio que a morte de Cristo na cruz fez tudo por mim, perdoou os meus pecados e me concedeu vida eterna. Eu creio e eu te aceito, Cristo, como meu Salvador e Senhor. Amém. Pronto. Uma oração como essa levará você a viver um novo tempo, uma nova vida, com a bênção de Deus e livre de toda ansiedade. Valeu? Eu agora quero orar por você. Se possível, feche os seus olhos. Pai maravilhoso, pregamos a Tua palavra mais uma vez. E nesse momento, eu repreendo toda a ansiedade que tem entrado nesta casa, nesse coração, nessa família. Profetizo libertação, alegria e ânimo. Querido Deus, que nenhum tipo de preocupação seja demasiada, seja destrutiva, mas que a Tua presença, Senhor, a Tua palavra, traga agora mesmo o alívio, a libertação e a cura que essa pessoa precisa. Eu oro abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos vocês, você, seus amigos, sua família, e eu peço, compartilhe essa mensagem. Você que está nos assistindo através da TV Erechim, você que está nos acessando através das redes sociais, envie essa mensagem para o seu amigo, para o seu vizinho, e assim você estará ajudando na evangelização. O auditório da Brasil para Cristo está sempre aberto para receber você e a sua família.
Se você precisa de uma oração, um apoio, uma palavra, entre em contato conosco. Está aqui na tela o telefone. Pode ser através de uma ligação, uma mensagem de WhatsApp. Eu glorifico a Deus porque nos últimos dias muitas pessoas entraram em contato conosco, nos dando um feedback, como estão recebendo o programa e também pedindo ajuda ou socorro através da palavra de Deus. Deus te fortaleça, Deus te renove. Nós continuamos orando por você, abençoando a sua família, abençoando as suas decisões. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.